Olá, comunidade Axé, Mojubá, Auri, Aburu Aboye. Eu sou o Babalorixá Fábio Jodé, Babalaoi Fakurede, Au, Auicel Gundaquete. Gente, hoje eu vim aqui trazer alguns esclarecimentos para vocês, diante do meu ponto de vista, diante de alguns conhecimentos que eu fui atribuindo ao longo da minha jornada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre iniciações, que é algo que as pessoas têm me perguntado constantemente sobre diferença, se pode, se não pode, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero esclarecer uma coisa aqui para vocês, que as iniciações iorubás, elas são totalmente diferentes das iniciações aqui da diáspora. Elas são totalmente diferentes das iniciações do nosso candomblé. Então é importante nós não misturarmos o sentido da iniciação, nós não misturarmos os conceitos e nem os tipos de iniciações que existem no Brasil, candomblé, com culto iorubá, África. É importante entendermos que na Nigéria existe um conceito de iniciação que é de atribuir o axé daquela divindade à vida daquela pessoa. Então, quando a gente começa a estudar, a entender, existe sim pessoas que elas precisam e devem fazer mais de um tipo de iniciação, elas devem se iniciar para orixá. O processo de iniciação de orixá dentro do culto iorubá, ele não tem como o intuito o transe. O intuito dele é transpassar o axé. O intuito dele é passar o axé daquela divindade para o corpo daquele noviço. Então é importante nós entendermos que o dogma da iniciação iorubá é que o noviço comece a ter acesso a uma parte mais interna daquele culto. E pode ser que o noviço ele tenha interesse de se iniciar pela necessidade espiritual, pela necessidade de atribuir alguns conhecimentos também à sua vida religiosa, à sua vida sacerdotal, porque é importante a gente entender que na Nigéria, um sacerdote, geralmente ele é sacerdote só de Obatalá, o outro sacerdote é sacerdote só de Xangô, o outro é sacerdote só de Obaluayê. Aqui na diáspora a gente acaba tendo uns sacerdotes com vários filhos aonde ele não dirige só um culto, ele dirige a mais de um culto. E é importante que, se ele vai realizar esse tipo de obrigação nas pessoas, dentro dos dogmas iorubás, ele precisa ser iniciado dentro daquele culto. Ou seja, somente uma pessoa de iniciação, a Exu, pode iniciar uma outra pessoa. Somente uma pessoa com iniciação de determinados orixás devem iniciar aquela pessoa, porque o intuito é transpassar a energia e o axé daquele orixá para aquelas pessoas. Então não existe um tabu em si de quantos orixás uma pessoa ela deve ou não se iniciar. Isso está muito correlacionado ao que o ori daquela pessoa comporta. Primeiro, necessidades espirituais. Segundo, se o ori daquela pessoa comporta se compactar e se conectar com várias iniciações. Isso é importante a gente entender se o ori daquela pessoa é um ori que aceita ou é preparado para que isso aconteça, para que isso depois não venha a ter uma rejeição do próprio ori ou uma incompatibilidade energética dentro do processo e a pessoa possa atribuir isso ou ao sacerdote ou ao culto. Então, essas são algumas explicações sobre iniciações dentro do panteão iorubá
que hoje a gente vê que existem conceitos em especiais de como a iniciação lá ela é dada, rituais específicos de como é feito na Nigéria para que a pessoa possa estar atribuindo axé daquela divindade, para que aquela pessoa entenda euós e tabus daquele culto, para que aquela pessoa tenha acesso a energias maiores daquela divindade. Então, essas são as principais informações que eu venho trazendo aqui hoje para dividir com vocês sobre diferenças de iniciações, diferenças de culto e o porquê se iniciar. Geralmente se inicia ou para atribuir o axé, perpetuar o conhecimento quando é questão familiar, ou para que a pessoa ela possa aprender e difundir aquilo em outros orixás. Então, essas seriam as principais relações de atribuição de axé iorubá. Essas seriam as principais buscas de iniciação iorubá. Então, você que quer fazer suas iniciações, você que quer entender um pouquinho mais se pode ou não se iniciar para mais de uma divindade, está aí essas respostas. Espero que vocês gostem, espero que vocês deixem o like de vocês, comentem, compartilhem, leve isso a demais pessoas e fico muito feliz em estar contribuindo com vocês aqui em mais um vídeo e espero poder estar trazendo mais elucidações para vocês nos nossos próximos vídeos. Muito axé.